Irmãos, nós queremos, então, nessa noite, falar sobre a importância das Escrituras. O título é este: não basta estar escrito, precisa ser lido. Claro que, sim, estar escrito é de suma importância, porém, é necessário que seja lido. A validação do que está escrito é para o indivíduo que lê. Não significa que se eu não ler, por exemplo, se eu não fizer a leitura da palavra de Deus, que ela não será a palavra de Deus ou de alguma forma será nula. De forma alguma. Ela é a palavra de Deus, nós lendo-a ou não. Eu quero me referir nessa noite a respeito da importância para o indivíduo em ler a palavra. E eu quero já apresentar aqui um material para recomendar aos irmãos, porque eu creio que são leituras sumamente importantes para aqueles que querem, de alguma forma, buscar um pouco mais de instrução. Conhecimento é sempre bom. Então, dentro do que nós vamos falar, porque quando a gente fala das Escrituras também, eu preciso introduzir dizendo que não é atual as afrontas à Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo numa era em que a sociedade pós-moderna está se tornando cada vez mais ascética, agnóstica, ateia. Então nós estamos vivendo dias em que vários segmentos ou muitas instituições estão guerreando diariamente contra a fé, contra a religião de uma forma geral, e tudo isso por conta da Bíblia Sagrada, por conta da palavra de Deus. Então querem invalidar as Escrituras, querem de alguma forma repugnar verdades bíblicas. Nós sabemos que os ataques são diários, são maciços e são fortes, né? A mídia, de uma forma global, está engajada nesse projeto, tentando desmerecer as Escrituras. Então, como eu disse, não é um ataque atual. Mas por sabermos que o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo, então ele está atacando esta geração de muitas formas. Então nós temos movimentos como o movimento feminista, como o próprio movimento ateu, como o movimento LGBT. Esses movimentos têm suas filosofias, têm suas formas de pensar e estão de todas as formas possíveis e legais, ou até ilegais, tentando desvalorizar as verdades da palavra de Deus. E o problema é que não é apenas prejudicial ao mundo secular, não é prejudicial a uma geração que não conhece a palavra. É prejudicial mesmo para aqueles que estão na igreja de Cristo. Porque quando um ataque é feito à Bíblia Sagrada, principalmente por parte dos ateus, esse ataque pode prejudicar a fé dos crentes que ainda não têm um conhecimento bíblico suficiente para para se defender dos ataques, né? Os alunos das faculdades que o digam. Os alunos das faculdades brasileiras, europeias, americanas, que o digam. Os ataques são ferozes, né? Tenho certeza que a maioria dos irmãos que estão ouvindo, daqueles que ouvirão essa transmissão, algum dia alguém já colocou dúvidas a você
a você ou em você, até mesmo, dependendo da situação, dúvidas com relação à Bíblia, com relação à palavra de Deus. Isso, quando trazem dúvidas deles a nós, é uma coisa. Agora, se a dúvida é em nós, então passa a ser constrangedor. A gente sempre quer ter uma resposta na ponta da língua, né? Então, a gente sabe que para nós crentes na palavra de Deus, nós dizemos que ela é a palavra de Deus. E alguns segmentos dizem que ela contém a palavra de Deus. Outros, então, negam totalmente, dizendo que ela é um livro humano, mero e humano. Então, diante desses perigos, nós precisamos embasar as nossas convicções, porque os ataques serão cada vez mais diretos, objetivos, e é por isso que eu digo e coloquei esse tema. Não basta estar escrito, precisa ser lido. Então, o quanto a igreja do Senhor, de uma forma geral, está se preocupando em conhecer as Escrituras, ao ponto de que ela se torne a base da fé. Porque há muitos ainda que estão convictos nos discursos de alguém que ainda não tem uma base pessoal na fé, diretamente a palavra de Deus, mas uma base, está baseando a sua fé na fé de alguém. E aí é que mora o perigo. Então deixa eu aqui só apresentar algum material para os irmãos. Eu tenho o livro, não sei se vai aparecer aí claramente na câmera, mas esse aqui é o livro Merece Confiança o Antigo Testamento? É uma pergunta. Merece confiança o Antigo Testamento, né, de Gleason Archer. É um livro aqui, ele tem mais de 500 páginas, então ele vai trazer muitos assuntos a respeito da veracidade, de comprovações, da legitimidade do Antigo Testamento, através de manuscritos hebraicos, através das versões antigas. Vai falar sobre a baixa crítica do Antigo Testamento, vai falar sobre o cânone do Antigo Testamento, então com muitas ilustrações. Por que essa importância? Porque a Bíblia é o único livro que se apresenta como sendo a revelação escrita de Deus. Não há outro livro que traga para si, que arrogue para si esse título. Então esse livro ele vai basicamente abordar as línguas nas quais o Antigo Testamento originalmente foi escrito, vai trazer a história do povo hebreu e dos países vizinhos com que o povo hebreu teve algum contato, vai falar sobre a religião e a cultura destas nações não hebraicas, vai falar sobre a autoria dos vários livros da Bíblia Sagrada no contexto do Antigo Testamento, vai falar sobre a data, ou pelo menos o tempo aproximado, né, de quando cada livro foi composto, vai falar sobre a situação histórica, dos problemas contemporâneos com os quais se tratou-se ali os autores divinos, os autores foram divinamente inspirados, vai falar sobre o texto original de cada livro, vai falar sobre a integridade de cada texto e vai falar sobre também a história da transmissão dessas verdades, né, com o passar do tempo. Então é um livro maravilhoso, um livro que traz muita elucidação a respeito disso. Outro livro que eu tenho um apreço muito grande, que é um livro que está bastante velho, eu já adquiri ele assim, inclusive estou até mantendo ele com uma borrachinha, que é do Werner Keller, um livro que também foi bastante criticado pelas instituições agnósticas, ateias, que é E a Bíblia tinha razão.
e a Bíblia tinha razão. Um livro que vai trazer muitas descobertas, muitos fatos trazidos pela arqueologia, né, por esta ciência que tem contribuído ricamente para a comprovação das verdades bíblicas. Por isso que eu gosto de uma frase que alguém diz que cada vez que um buraco é aberto no Oriente, um ateu é sepultado no Ocidente. Então isso é maravilhoso. A arqueologia tem sido realmente muito importante. As pedras, né, estão clamando. Outro livro também é esse aqui, A Assinatura de Deus, de Grant Jeffrey. Esse aqui eu vou trazer aqui algumas informações para o início da nossa fala. E por fim, esse livro foi uma das minhas últimas aquisições. É um livro fantástico, que é O Livro que Fez o Seu Mundo. Como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental. Esse livro é maravilhoso, de um autor indiano, Vishal Mangalwadi, creio que seja assim que se pronuncia. Segundo Christianity Today, esse indiano é o mais destacado intelectual cristão da Índia. Esse livro ele escreveu em resposta a um dos primeiros ministros da Índia que criticou asperamente a fé cristã e todo o trabalho missionário no país dele, ou seja, na Índia, né? Então é em resposta a 2 livros que esse primeiro-ministro lançou, criticando o trabalho missionário, dizendo que o trabalho missionário na Índia é uma conspiração do imperialismo britânico, e ele argumentou que os missionários foram levados para a Índia para colonizar a mentalidade indiana. Olha só. Ele disse também que o trabalho missionário ceifou a alma do povo indiano e subverteu sua cultura. E foi além, atacando Jesus e ridicularizando a Bíblia. Então são argumentos realmente que a gente vê que é apenas um ataque direto e barato e infundado, né? Então esse livro é para refutar essas argumentações de um próprio indiano. Então é um livro também, tem aqui quase 500 páginas, e eu fico pensando, os missionários foram trazidos para colonizar a mentalidade indiana. É um argumento desse primeiro-ministro, de um ministro da Índia, né? Então, aí eu fico pensando, colonizou uma mentalidade que crê, colonizou a mentalidade indiana, ou seja, uma mentalidade que crê em 33 milhões de deuses. Como? Ou seja, a mentalidade deles então já estava colonizada. Ceifou a alma do povo indiano e subverteu sua cultura. Aí nós que estudamos um pouco da cultura de alguns países, sabemos que a Índia ela tem um sistema de castas extremamente opressor, esse sistema. Então, como subverter uma cultura cuja filosofia ela oprime seu próprio povo através de castas? A gente sabe que a palavra de Deus veio para libertar o homem e não para cativar ou subverter. Enfim, então é um livro que eu também recomendo. Então desse livro, Assinatura de Deus, deixa eu aqui trazer para nós estarmos falando alguma coisa ainda a respeito, e daqui a pouco eu entro nas minhas anotações do estudo, mas tem aqui algumas coisas relevantes, tá? Porque aqui vai falar sobre a luta, de início a luta pela Bíblia. Por que a Bíblia tem tanta importância? Porque no nosso mundo moderno, nosso mundo contemporâneo, mas estamos numa pós-modernidade, nunca se afastou tanto da fé. Da fé de uma forma geral, a fé religiosa. Então, os colonizadores que chegaram na América do Norte, a gente sabe que eles
vieram para a América do Norte para escapar da opressão religiosa que estava de uma forma terrível graçando a Europa. Então eles foram rechaçados e escolheram a América do Norte ali e acabaram fundando os Estados Unidos, e os Estados Unidos foram fundados diante de uma proposta educacional baseada no cristianismo. Então as universidades, as principais universidades dos Estados Unidos, elas foram fundadas por cristãos, para ensinos cristãos, para que os princípios cristãos fossem propagados, disseminados. E por conta disso, então, houve essa mudança de continente por determinadas pessoas que se colocaram a essa disposição, que se submeteram a esse tipo de dificuldade, por amor a um livro, por fé nesse livro. Então, desde sempre, a Bíblia vem sendo perseguida. Essa perseguição já dura 2000 anos, porque Satanás odeia a palavra de Deus. Então, já desde os primeiros séculos, depois de Cristo, a partir do instante em que os apóstolos começaram a escrever cartas, então se iniciou uma grande perseguição. Os imperadores romanos dos 3 primeiros séculos, eles queimavam quem possuísse alguma escritura, algum manuscrito, queimava o crente e o manuscrito. Então, por conta disso, houve muitas cópias. Foi uma forma de se conservar a escritura. Hoje não existe mais nenhuma cópia original, mas existem, as cópias são extremamente confiáveis. Isso está comprovado, a gente não tem como entrar nesse assunto hoje. O Novo Testamento é o livro mais intensamente citado na história. Nenhum livro é tão citado quanto o Novo Testamento, no decorrer de toda a história, desde os primeiros séculos. Então, os historiadores encontraram quase 100 mil manuscritos e cartas dos séculos iniciais. Olha só, 100 mil manuscritos compostos por autores cristãos. Então, essas cartas têm uma quantidade enorme de citações do Novo Testamento. Então essas inúmeras cartas encontradas, elas têm cerca de 98% do conteúdo do Novo Testamento. Então isso mostra que o Novo Testamento tem uma absoluta integridade. Então o cristianismo, por conta dessa fé nas Escrituras, em se acreditar tanto a ponto de fazer inúmeras cópias, pessoas dando sangue, morrendo por causa disso, a gente consegue entender por que o cristianismo cresceu, se avolumou tanto, de forma que ele acabou se tornando a religião oficial do Império Romano, quando na contraditória ou questionada ou duvidosa conversão do imperador Constantino em 323, 325. Sem entrar no assunto da legitimidade da conversão do imperador Constantino, o importante é que o cristianismo se tornou a religião oficial do império, e assim perdurou por muitos séculos. Mas a igreja medieval, a igreja da Idade Média, ela se comprometeu com a monarquia, com a aristocracia, e assim comprometeu as verdades bíblicas. Então a igreja passou a ser dominada por um interesse político, e então acabou tornando ilegal a posse da Bíblia por qualquer leigo cristão. Só o clero podia ter uma Bíblia. Então nós imaginamos a desinformação bíblica dessas gerações. Por exemplo, na Idade das Trevas,
Mesmo os sacerdotes da igreja, no período medieval, mesmo os sacerdotes, eles não estavam habilitados a ler por si mesmos os manuscritos da versão da Bíblia Latina. Era só em ocasiões específicas. Ninguém podia possuir uma Bíblia e estudá-la por si mesmo, né? Então, a gente precisa entender que isso não é tão remoto. Por exemplo, na Itália, ainda até 1870, era proibido possuir uma Bíblia, era ilegal possuir uma Bíblia. Então, a Bíblia sempre sofreu esses ataques, sempre foi assim. Mas a gente vê que com tudo isso ela permanece inabalável, ela permanece na posição de livro mais lido e mais publicado do mundo, e a sobrevivência somente para quem questiona a legitimidade das Escrituras é um argumento que já é suficiente para refutar esses ataques e para que se torne uma prova irrefutável de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, é a sobrevivência dela, de tantos ataques que ela sofreu. Então, a gente sabe que Martinho Lutero, com a Reforma Protestante, ele praticamente abriu as comportas da verdade bíblica a toda a Europa. A toda a Europa. Então, com a tradução da Bíblia para o alemão, com a tradução da Bíblia para o inglês, para o italiano, para o espanhol. Então, isso fez com que mais pessoas tivessem acesso às Escrituras. Por isso que o brado, o grito de guerra da Reforma era sola Scripturae. Ou seja, somente as Escrituras. Porque até então a igreja já tinha tomado, através dos seus concílios, colocado os seus próprios concílios e a sua tradição, a tradição da igreja, como se tivessem no mesmo nível a autoridade que a palavra de Deus tem. Então aí se iniciou esse protesto. Somente as Escrituras. Vamos ensinar, mas somente as Escrituras. Vamos criar regras, mas somente dentro da palavra. Doutrina, somente dentro da palavra. Dogma, somente dentro da palavra. Não o que a igreja diz ou que os papas disseram em concílios ou a tradição da igreja. Porque dali surgiu muita coisa que não está na Bíblia e agora é difícil mostrar para as pessoas que são equívocos, que não são a palavra de Deus. Porque agora pessoas que conhecem mais da tradição da igreja e dos concílios ou do catecismo do que da própria palavra. Você vai conversar com pessoas que não conhecem nada da palavra e sabem tudo de catecismo. Então é sobre isso que nós vamos falar. Não basta estar escrito, precisa ser lido. A Bíblia não está mais em latim. Não é mais ilegal possuir a Bíblia, né? Então, em nossa cultura ocidental, um número cada vez maior de pessoas negam a Deus, negam a existência de Deus e recusam o fato de Deus ser o Criador, potencializam o pensamento evolucionista. Tudo isso são ataques à palavra de Deus, ataques incessantes contra a exatidão da palavra, contra a confiabilidade da palavra, contra a veracidade das Escrituras. Então é por isso que nós precisamos atentar. Porque, voltando ao fato histórico de que os fundadores dos Estados Unidos, sendo cristãos, eles fundaram as principais universidades como Harvard, Princeton, Cambridge, Yale, faculdades, por exemplo, como Oxford na Inglaterra, ou a própria Faculdade de Paris, elas foram fundadas sob as bases do cristianismo.
E hoje são locais em que se usam para o oposto, para desvirtuar as verdades cristãs. Tanto que os Estados Unidos abandonou publicamente a Bíblia como a sua âncora moral da sociedade e da educação. Ou seja, então a Europa se apagou, todo mundo sabe disso, na questão da fé. E agora esse apagão dominou os Estados Unidos e está agora sendo disseminada essa ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Para que os irmãos tenham ideia, alguns segmentos estão tentando mudar até a linguagem bíblica. A linguagem bíblica e colocá-la dentro de um vernáculo atual para desvirtuar verdades. Há já propostas para tirar a palavra Deus da Bíblia, porque é um pronome masculino, e colocar Sofia no lugar de Deus. Dentre outras propostas, como tirar a palavra filho quando se refere a Jesus, esse tipo de coisa, tentando mudar para moldar a uma ideologia que não passa de uma afronta. Então, se vocês estão com as suas Bíblias, não é em vão que a Bíblia é chamada de Sagradas Escrituras. Então, em Romanos 15:4, a gente pode resumir o propósito das Sagradas Escrituras. Romanos 15:4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vamos resumir o propósito destas Sagradas Escrituras nesse texto. Falando de Escrituras que são sagradas, com um propósito para nos ensinar e para que nós nela tenhamos esperança a ponto de sermos consolados sobre qualquer coisa. Termos paciência e consolação. Então, as duas principais figuras do contexto evangélico pautaram suas mensagens naquilo que já estava escrito. Estou falando de Jesus e de Paulo. São as duas principais figuras nesse contexto. E tanto um quanto o outro pautaram suas mensagens, seus ensinos naquilo que já estava escrito. Sempre que foram inquiridos diante de alguma verdade pregada, seus argumentos eram pautados nas Escrituras. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, tanto de Jesus quanto de Paulo, era a Torá, a Nevim e o Ketuvim, chamado de Tanakh, a lei e os profetas. Lei, Pentateuco, Salmos e os profetas. Então, eu separei aqui alguns textos, e eu vou fazer assim uma menção rápida deles, só para a gente ver alguns textos que o Senhor Jesus se utilizou das Escrituras, ou seja, ele não veio pregar uma novidade,
Ele veio cumprir o que havia sido dito. Então está aqui em ordem sequencial, para que fique fácil para você que está acompanhando. A gente começa na clássica passagem da vitória de Jesus sobre Satanás, utilizando das Escrituras Sagradas. Então em Mateus 4, Evangelho de Mateus capítulo 4, já no versículo 4, Jesus disse assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Está fazendo menção às Escrituras Sagradas, à Bíblia Sagrada. No versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito. Então não é em vão essa importância de considerar a Bíblia não apenas como uma escritura, mas como sagrada escritura. E exatamente por ser sagrada escritura é que ela é perseguida. Ela é odiada. E no capítulo 4 ainda de Mateus, no versículo 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Então vejam que Jesus se utilizava do que estava escrito. E se ele se utilizava do que estava escrito, quem somos nós para negligenciar, para sermos displicentes com relação a basear as nossas convicções também no que está escrito? Indo agora para o Evangelho de Marcos, capítulo 1, já no capítulo 1, versículo 2, como está escrito nos profetas. Como está escrito, da forma que está escrito. Então Jesus veio para ratificar, para confirmar as Escrituras. No capítulo 9 do Evangelho de Marcos, digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Você seria capaz de vencer os desafios que a nossa geração está enfrentando diante dos questionamentos, diante de se colocar verdades bíblicas em xeque? Quando o movimento feminista questiona, por exemplo, textos para afirmar que Jesus era machista, ou que Deus é machista, ou que a Bíblia é machista. Quando a Bíblia diz no livro de Efésios que o homem é o cabeça da mulher, então dizendo que a mulher precisa ser submissa ao marido, que isto são expressões machistas, que a Bíblia é machista. Então esse segmento falando a respeito disso, formando uma geração que cresce pensando assim, achando que não pode ler a Bíblia porque a Bíblia é machista, que Jesus era machista, que Paulo era machista, que Deus era machista, e nós estamos falando de um livro que veio libertar as mulheres da opressão machista. De um livro que desde o seu princípio, desde o Antigo Testamento, traz regras. O povo de Israel, o primeiro livro que compõe as Escrituras Sagradas, chamado de lei. É o Pentateuco, é a Torá, escrito por Moisés. E esse livro traz uma série de ordenanças para que a mulher fosse preservada, protegida, honrada, sustentada, porque as culturas circunvizinhas eram, e ainda são em muitos países, opressoras de mulheres. Então, o propósito de Deus sempre foi proteger e preservar a estrutura física e emocional, psicológica da mulher. A mulher, ela não é igual ao homem. Os direitos podem ser iguais, mas ela não é fisiológica, orgânica, psicológica, emocionalmente, fisicamente igual ao homem. Nem será nunca.
O Criador não a fez igual ao homem, ele é diferente do homem. Mas aí a mulher diz, mas o homem é o cabeça, então isso é machismo, porque cabeça representa autoridade. Meus irmãos, mas é um problema conceitual, um segmento, um movimento, por exemplo, que não conhece a Bíblia, quer interpretar a Bíblia, vai interpretar a Bíblia de uma forma equivocada, é óbvio. Porque além de tudo, para se interpretar ou para se ter uma iluminação de um entendimento bíblico, além da sinceridade do coração, precisa do apoio e do auxílio do Espírito Santo. E, por sua vez, o Espírito Santo só vai auxiliar quem está com o coração sincero. E há movimentos que não têm sinceridade no coração se estudar a Bíblia. Só vão procurar a Bíblia para pegar trechos fora de contextos para formar ataques. Então, nisso não haverá um entendimento. E por que é um problema conceitual? Porque a autoridade bíblica não é o mesmo que a autoridade que nós entendemos dentro da nossa cultura. Porque uma autoridade faz leis, uma autoridade delega, uma autoridade domina. Eu quero uma autoridade, por exemplo, vamos colocar a questão do homem sendo autoridade do lar, autoridade da casa. Não quer dizer que o homem que segue a palavra de Deus vai formar leis em casa. Por quê? Ele não é uma autoridade para isso, porque o homem que segue a palavra de Deus segue a Bíblia como a lei. Então ele não é o chefão, o mandão da casa. Ele é simplesmente aquele que vai fazer com que a sua família ande de uma forma que a Bíblia ensina, para que esta família num todo seja bem sucedida. É uma responsabilidade. A autoridade na Bíblia é ser responsável. É assumir a responsabilidade, é assumir a frente, é assumir o controle, mesmo quando a família está errada. Ele assume a responsabilidade. A esposa errou, ele assume a responsabilidade, porque ele é o cabeça. Os filhos erraram, ele assume a responsabilidade, porque ele é o cabeça. A gente pode trazer a lembrança, a história lá do princípio, porque quando Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, de o homem é o cabeça da mulher, ele traz antes o conhecimento das Escrituras, fazendo menção do primeiro casal no jardim. E lá, quando Eva, a mulher, comeu o fruto proibido, Deus não desceu. Deus não veio tirar satisfação com a mulher. Deus desceu ao jardim quando o homem comeu o fruto que a mulher deu. Aí Deus veio, e quando ele veio, ele não chamou pelo nome de Eva. Ele chamou pelo nome de Adão. Ele chamou o homem para tirar satisfação. Ele chamou o homem para ser o responsável. É isso que a Bíblia está dizendo. A autoridade na Bíblia, a autoridade do homem é ser o provedor. Independente de uma cultura em que a mulher hoje trabalha, que a mulher também sai à luta, tem profissão, nenhum problema com relação a isso. Só que é responsabilidade do homem ser o provedor. Se a mulher não for, o homem tem que ser o provedor. Se a mulher vai cuidar da casa, vai ser uma dona de casa, é o homem que é o provedor. Isto é autoridade. Não é dizer que o homem vai ser o chefe da mulher. Não. É ser responsável, se responsabilizar pelos atos da família, é ser o provedor da família. E o que tem de machismo nisso? Não tem nada. Por isso eu digo que é um problema conceitual. E mais do que ser responsável e provedor, ser o protetor da família. Sim, ser o protetor. Por isso que Deus criou a mulher da costela, para que ela seja abraçada, para que ela se sinta protegida. E que machismo existe em um homem proteger uma mulher? E que mulher, de fato, mulher não quer ser protegida? Então, precisa-se ler o que está escrito. Não apenas se ler o que se quer. Este é apenas um ponto que questionam deste segmento, por exemplo. Então existem vários outros que nós precisamos estar cada vez mais baseado naquilo que está escrito, de fato no que está escrito. Continuando dos argumentos de Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 4, ele disse assim, está escrito. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito.
No capítulo 7, versículo 27 de Lucas, diz assim: este é aquele de quem está escrito. Lucas 10, 26, e ele, Jesus, dizendo: que está escrito na lei? Então veja que Jesus sempre remetia as pessoas a pensarem ou a conhecerem o que estava escrito. Capítulo 19 ainda de Lucas, versículo 46, dizendo-lhes: está escrito. Eu não estou fazendo a leitura de todo o texto do versículo, por causa do tempo, mas apenas para ressaltar como Jesus usou do que estava escrito para os seus ensinos e para as suas práticas. E por fim, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 37, porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Então é maravilhoso. Mais 3 referências aqui no Evangelho de João. Falamos de referências no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, e agora no Evangelho diferente. Falamos nos sinóticos, agora no diferente, né? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Jesus falando aos seus discípulos. No capítulo 8, versículo 17. E na vossa lei está também escrito. Capítulo 15, versículo 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita. Então, Jesus estava dizendo, quando sempre usava desse argumento: está escrito, como está escrito, para que se cumpra o que está escrito, para que as pessoas possam ir lá e ver o que está escrito, porque não basta estar escrito e não ler, e não conhecer. Então eu assinalei essas 14 referências para mostrar como Jesus usava do argumento e se pautava na força daquilo que estava escrito, então, no Antigo Testamento. Alguns exemplos de Paulo, não tantos quanto os de Jesus, mas vou deixar aqui alguns. Por exemplo, Atos capítulo 13, versículo 33, como também está escrito no Salmo. Então, Paulo falando, trazendo a memória e mostrando um conhecimento exímio das Escrituras. Paulo não era um aventureiro, não. Paulo foi o maior pregador do Evangelho de todos os tempos, mas ele tinha conhecimento, ele foi estudar, ele foi buscar conhecimento do que estava escrito. Então ele falou aos Romanos, capítulo 2, versículo 24, porque como está escrito, Romanos 9, 13, como está escrito, Paulo dizendo nas suas cartas, ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. Então, isso é maravilhoso, isso é um exemplo, meus irmãos, para nós extraordinários. 1 Coríntios 1, 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Então vejam bem, Paulo ensinando aquilo que já estava escrito. Hoje nós usamos escritos de Paulo. Ele disse também na segunda carta aos Coríntios agora, né? Capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 15, já inicia o versículo. Como está escrito, que muito colheu não teve demais. E por fim, a 8ª referência sobre Paulo nessa questão, Gálatas capítulo 4, versículo 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Então veja o conhecimento de Paulo. E esse conhecimento se deu por quê? Porque se leu o que estava escrito. Como Paulo poderia argumentar tanto se não tivesse lido
o que estava escrito. Então é nesse sentido que não basta estar escrito. Então, diante desses textos, a gente constata como as escrituras elas foram imprescindíveis para os ministérios tanto de Jesus quanto de Paulo. Claro que também temos Pedro, temos Tiago, nós temos João, também escritores da Bíblia Sagrada. Mas eu quis apenas falar desses dois principais. Então, se eles se basearam, nós temos também que nos basear. Mas, infelizmente, mesmo os dois maiores exemplos para qualquer cristão, para qualquer pregador, para qualquer pastor, que é Jesus e Paulo, infelizmente, o que a gente vê hoje não é, de uma forma geral, o segmento desses exemplos. E dos cristãos, dos crentes, de uma forma geral, não estão mais se pautando no que está escrito. Porque a maioria não sabe o que está escrito. Não sabe porque não lê, e se lê, não procura entendimento. E esse não saber que está escrito acaba então substituindo a palavra como base da fé, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ao que está sendo falado. E aí mora o perigo. Porque qualquer um pode falar qualquer coisa quando quiser. E na era da internet mais do que nunca. Então, há um grande número de crentes que hoje não estão pautados ou não pautaram a sua fé no que está escrito nas Sagradas Escrituras, mas naquilo que o pastor fala. Estão se pautando nas palavras do pastor. E se há uma coisa que a gente ensina, que eu sempre ensinei, a tecla que eu sempre bati, é que não podemos pautar a nossa fé na palavra de ninguém. Temos que pautar a nossa fé única e exclusivamente na palavra de Deus. Mas para isso precisa se conhecer a palavra de Deus. Estão pautando sua fé nas palavras do pastor. Estão pautando a sua fé em visões espirituais, né? Em revelações dos profetas de todo tipo e qualidade. Estão pautando sua fé em qualquer outra experiência extra-bíblica que seja até. Não tem base bíblica, mas aconteceu, vamos atribuir a Deus. Então as pessoas, elas não usam o mesmo argumento que Jesus e Paulo. Eu creio porque está escrito. Eu faço como está escrito. Eu ando assim porque eu quero que em mim se cumpra o que está escrito. Não, as pessoas estão cheias de razão. Dentro das igrejas, há um monte de pessoas que são mestras de si mesmas. Não estão ali, muitas vezes, para atentar para a verdade, mas para receber algum benefício da fé. Então, parece que cada crente carrega seu próprio evangelho. Cada crente tem um evangelho próprio e carrega ele. E então, não importa muito o que está escrito. Quando os crentes atuais são questionados, são inquiridos a respeito de sua fé, quando não se envergonham de professar a sua fé, ao invés de se valer das Escrituras para embasar os seus argumentos, não. Eles se valem de literaturas de autoajuda. Estou falando de cristãos. Porque já existe livro de literatura de autoajuda cristão. Se é autoajuda, então não pode ser cristão, porque não vem de Cristo. Auto fala que vem de si mesmo. Então, é uma redundância. Vão procurar na psicologia, vão procurar na filosofia, vão procurar em frases de teólogos,
seja do passado ou contemporâneo. Vão procurar em manifestações espirituais. Por que você cresceu? Porque aconteceu assim comigo determinada vez. Mas não no que está escrito. E base é a palavra. A palavra é base, a palavra é o alicerce. Jesus ensinou isso sobre a palavra do homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. São poucos que se valem da expressão está escrito para responder alguma coisa, né? Que ele possa ser questionado. Talvez até porque, são poucos que se valem do mesmo argumento de Jesus e de Paulo. Talvez isso dê ao fato de que realmente poucos são os que saibam o que está escrito. Isso é muito sério. Eu quero dizer novamente que os ataques continuarão vindo. A nossa fé continuará sendo atacada a fé da Igreja de Cristo. Atacada a igreja que usa a Bíblia como palavra de Deus, como sendo única autoridade de regra e fé. E como você estaria hoje para responder aos questionamentos da sociedade com relação à sua fé? Qual é o teu conhecimento do que está escrito? É imprescindível que você e eu imitemos a Cristo em primeiro lugar, sobre tudo e sobre todos, e depois aquele que foi o único corajoso para dizer: me imitem assim como eu imito a Cristo. Foi Paulo. Precisamos imitá-los, porque ambos se valeram das Escrituras para pautar suas mensagens, para pautar suas decisões, para pautar suas práticas. Que os nossos questionamentos, que os questionamentos que vierem a nós sejam respondidos baseados nas Escrituras. Que a Bíblia seja a razão da nossa fé. A palavra de Deus tem que ser a razão da nossa fé. Quando a pessoa chega nesse patamar em que a palavra de Deus é a razão de sua fé, ela não se desvia. Ela não se desvia. Ela permanece crente em Jesus, independente do que aconteça. Mas enquanto ela estiver pautada na fé do pastor, estiver pautada na fé da dirigente de circulação, enquanto ela estiver pautada na fé do pregador da internet, do livro do fulano de tal, enfim, menos das Escrituras, ela não tem firmeza alguma. Em qualquer momento, e a qualquer momento, ela pode cair, não da fé, cair apenas de um lugar em que ela quis se basear e que não tinha alicerce algum. Que a Bíblia, que o livro santo, que as Sagradas Escrituras não seja apenas um complemento de informação. A Bíblia não é para ser um complemento. Eu fiz aqui menção de algumas literaturas. É apenas para que essas literaturas ajudem na compreensão da palavra de Deus. Então, nem a literatura é o complemento, que a Bíblia ela é perfeita. A Bíblia ela é plena. A Bíblia é suficiente, ela não precisa de nada. Ela é por ela mesma. Mas quando lemos algumas literaturas genuínas, acabamos por crescer no conhecimento. Isso facilita a compreensão de algumas coisas. Mas muitos estão tendo a Bíblia apenas como um complemento. Leem tudo, ouvem todos. E a Bíblia, de vez em quando, como um complemento. A Bíblia não é para ser um complemento. A Bíblia é para ser a base. A Bíblia é para ser a razão. A Bíblia é para ser o alicerce, não apenas da nossa fé, mas também da nossa racionalidade.
pela Bíblia, nós levamos cativa a nossa mente à obediência de Cristo. A nossa racionalidade, a nossa razão passa a ser também devota às verdades bíblicas. Então, quando alguém te perguntar, quando alguém te questionar alguma coisa, responda como está escrito. Não responda porque o fulano falou, o fulano revelou. O cicrano escreveu tal coisa no livro tal. O Beltrano disse. Não! Responda como está escrito. Eu creio porque está escrito assim. Eu sigo porque está escrito assim. Quer dizer, pastor, então que a gente não pode ouvir ninguém, não pode ler ninguém, não pode... Pode e deve. Desde que essas pessoas sejam replicantes da palavra de Deus. Desde que essas pessoas também tenham como base a palavra de Deus. Então se pode se valer daquilo que escreveram, mas a base é a palavra. Se pode se valer então do que está sendo ensinado. Quer dizer que eu não posso ouvir o pastor? Deve ouvir. Desde que ele seja replicante da palavra. Sem inovações. Sem invencionices. Com uma interpretação genuína. O problema maior da igreja e o ataque maior à palavra não foi quando os povos de outras religiões e crendices passaram a perseguir os cristãos. O problema foi quando, de dentro da igreja, as heresias começaram a ser criadas. Os falsos profetas começaram a exercer seus papéis e a ter relevância no meio do povo. Quando o povo passou a aceitar qualquer um falando qualquer coisa em nome de Deus. Aí sim o perigo surgiu. Mas que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos dê graça. Poderíamos falar muitas coisas e até levantar outros pontos de questionamento da sociedade moderna com relação às verdades bíblicas e às bases da nossa fé, os ataques à família, os ataques ao modelo de casamento bíblico, enfim, há muitos pontos e ataques que continuarão vindo. Mas baseie a sua fé nas Escrituras e a partir disso você terá uma fé inabalável. Uma fé inabalável é somente a fé que está baseada na palavra de Deus. Qualquer outra fé é inconstante, qualquer fé baseada em qualquer outra coisa não tem longevidade, não tem durabilidade. Somente a fé na palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar.